Bom dia, está no ar o Podstar e você, como sempre, é nosso convidado especial para juntos falarmos sobre muito empreendedorismo, oportunidades e também espiritualidade, sempre com a presença de uma personalidade marcante aqui no nosso estado de Goiás. E ao meu lado, para ajudar a conduzir este programa, temos a nossa primeira dama da SIAG, Gabriela Oliveira. Bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Bom dia aqui ao nosso convidado especial, Padre Rômulo, da Paróquia São Lucas. Estou muito feliz do senhor estar aqui hoje conosco. Amém. Muito obrigada. Eu que fiquei muito feliz também de receber esse convite, de estar junto com vocês nesse momento, partilhando um pouquinho da vida e falando um pouquinho de espiritualidade. E a gente tem essa grande oportunidade de termos hoje como estrela do nosso Podstar o Padre Rômulo Leão, ele que é terapeuta, padre, DJ e monociclista. Ele vai contar um pouquinho de cada atividade que ele participa aí, que ele faz e que o tanto que ele vem trazendo bem e ajudando as pessoas aqui através do seu trabalho, seja como padre, seja também como terapeuta. Nós vamos falar muito sobre isso e eu peço para que vocês assistam ao nosso programa e compartilhem também para que mais e mais pessoas tenham a oportunidade de conhecer esse trabalho belíssimo desenvolvido pelo Padre Rômulo Leal. Antes, quero mandar um abraço especial para os nossos patrocinadores, as empresas que nos auxiliam a levar o Podstar até vocês, sempre com uma entrevista nova, sempre trazendo inovação, novidades, para que todos possam interagir, conhecer um pouco mais sobre tudo que permeia a Aparecida de Goiânia, em especial as ações aqui da ASIAG. Temos conosco aqui o Grupo Eribaldo Egídio, a Costa Brava Projetos e Construções, Gráfica Formato, Grupo GMX, Antares Polo Aeronáutico, Zupani, Comase Máquinas e Equipamentos, Flexibase, Poligráfica, Grupo César, Moto Aires, Doutor Urgência, Saúde Não Pode Esperar, Saitec, Vibracom e Sempre Crédito Imobiliário. E a sua empresa também deve vir fazer parte aqui do nosso programa, do nosso Podstar. Que hoje temos aqui a nossa estrela, Padre Rômulo Leal, terapeuta, DJ, monociclista. A gente vai entender tudo, mas antes a gente gosta de conhecer, Padre, a pessoa. O Rômulo Leal é de onde? Eu sou natural de Goiânia, né? Nascido no centro de Goiânia, como eu costumo falar. E graças a Deus vivi essa experiência. Mas morei muito tempo também no interior, em Cesarina, Goiás. Né? Depois disso fui para Brasília. De Brasília aí foi a entrada para o seminário, que foi já uma história de 11 anos de caminhada. Né? Então, mas sou daqui mesmo, natural de Goiânia. E quando foi que inspirou essa entrada no seminário? Foi o que te realmente instigou? É um sonho desde criança? Como que foi, padre? Na realidade, quando era criança, eu achava muito bonito ver o padre celebrando a missa, porque ainda ia nas missas, né? Mas depois houve um afastamento da minha família. Só que eu entrei para a noite, para balada, para festa, e já era maior, adolescente, sim, né? Claro. Jovem, né? Então, nessa vivência da noite me encantou também. E eu deixei a igreja de lado, né? Então, vivi outras situações. Mas depois de um tempo, eu fiz uma experiência num grupo de oração, numa tarde de louvor. E quando eu fiz essa experiência na tarde do louvor, porque eu fui fazer o crisma, já estava tardio já, né? Porque eu fiz o crisma porque minha mãe me ameaçou. Falou assim, ou você faz o crisma, ou então você não vai casar, que eu preciso do crisma para casar. Exato. Aí eu falei assim, agora eu tenho que fazer. Fazer. Aí eu comecei a fazer o crisma, mas porque eu vivia na noite, não dava para ir para catequese, que era domingo de manhã. Então, passava a noite inteira acordado, depois ir para catequese de manhã, não dava certo. Então, nunca concluía o crisma, até que na juventude, já tinha passado os 15 anos, aí foi a hora que eu fui retomar o crisma, já tardio. E uma catequista, já nos primeiros encontros, falou assim, olha, vai acontecer uma tarde de louvor e todo o nosso grupo vai para essa tarde de louvor. E eu fui, porque era obrigação, tinha que lá a presença, né? Claro. Já tinha que colocar lá, marcar a presença, então Exato, tinha que aí era eu sei como é que é. É meu codinho para missa na catequese que tem que marcar que tem a lá. carteirinha lá marcando. Do jeito. Aí eu fui. Quando eu fui, um dos pregadores falou do amor de Deus. E aquilo mexeu tanto comigo que eu estava sentado assim no chão mesmo, encostado na parede, e eu me debruçava em lágrimas. Eu só chorava. E aquilo mexeu com o meu interior de saber que eu era amado, profundamente amado, cuidado em Deus, que naquele dia eu tomei a decisão de não mais voltar para a noite.
E desisti e firmei o pé na igreja. E o padre me acolheu, a irmã também me acolheu muito, né? Então, logo a gente montou um grupo de jovens. Do grupo de jovens, o grupo de oração foi montado. E para nós tem uma história muito bonita em Cesarina, porque a irmã não aceitava o grupo da renovação carismática. Então, nós íamos para as fazendas fazer o grupo de oração. A gente ia de carro, de repente já estava tendo 2 ônibus, 3 ônibus. Que bacana. Eram mais ou menos 100 pessoas. E a gente sempre ia. E com isso a irmã viu que cresceu muito, ela também, junto com o padre, permitiu o grupo de oração. Só que eu era o mais novo da turma, né? Então, logo foi crescendo demais o grupo de oração e a irmã foi liberando e eu fazendo parte da coordenação e da fundação junto com outros. Veio o Dionísio para trabalhar com a gente, aí ele ganhou a responsabilidade do grupo de oração e assim eu fui fazer a minha trajetória. Estava terminando já os meus estudos e foi a hora que Silvia apareceu na minha vida, né? Então, Silvia veio para me ensinar a vivência da castidade. Eu falo que foi Deus que colocou ela na minha vida para me ensinar a vivência da castidade, para depois eu entrar para o seminário. Sim. Foi Olha gradativo, né? O chamado. Sim. Mas eu estava namorando com ela, já pensando em casar já. Foi a hora que um amigo meu olhou para mim e falou assim: você tem cara de padre? Eu falei assim, e por acaso o padre tem cara de frente de todo mundo? Né? Aí, exato. Não, você tem cara e jeito de padre. Eu falei, rapaz, deixa de conversa. E ela junto comigo. Ela Nossa, apertou imagina, a minha mão. Né? Ela apertou a minha mão, tipo assim, encerra essa conversa, vamos embora. E esse meu amigo, que é o Demis, que hoje mora em Goiás Velho, falou assim, vamos fazer uma coisa? Vai ter um encontro vocacional em São Luís Montes Belos. E é no carnaval, no período do Rebanhão, quando o Rebanhão em Goiânia era muito forte, sim, né? Demais. Aí ele falou assim, você vai para lá e depois você me fala se vai ser padre ou não. Eu falei assim, não vou nesse negócio, nem precisa. Ele falou assim, Romo, vamos pegar uma aposta? Eu aposto contigo que você vai ser padre. Eu falei assim, eu vou te provar. Ele mexeu com o meu orgulho, né? Eu falei, vou te provar que eu não vou ser padre. Eu vou para esse encontro, mas não vou ser padre. Só que quando eu fui, era Dom Washington que estava em São Luís Montes Belos. Né? Sim. E ele fez uma dinâmica no final do encontro que mexeu muito comigo. Ele pegou uma simplicidade de uma caixinha de sapato, colocou no meio da sala e falou assim, de tudo que você viveu nesse retiro, se fosse para você dar uma resposta para Deus, você seria padre ou não? Eu só preciso de um sim ou de um não. Mais nada, não preciso justificar. Eu peguei a caneta, vou botar aqui um papel da mesma forma, e eu fiquei naquela dúvida. É não, porque eu tenho namorada, tenho trabalho, tenho minha família lá e tal. É não. Mas ele perguntou, foi sobre o que eu vivi aqui e tinha mexido muito comigo. Eu falei assim, se foi pelo que eu vivi aqui, é sim. E eu fiquei nesse dilema. Até que na hora eu perdi a paciência comigo mesmo, escrevi sim, dobrei o papel e joguei lá dentro. Só que aquilo me incomodou, porque eu disse um sim. Exato. E aí eu fui embora do evento. Quando eu fui embora do evento que eu chego em Cesarina, Goiás, meu amigo Demis parece que já estava na porta de entrada da cidade, né? Tipo, já olhando, e aí? E aí, virou ou não virou? E ele já veio perguntando. Só que teve um palestrante, que foi o padre Carlinhos, que falou assim, o discernimento vocacional é um processo, você não tem a resposta em imediato. Você vai ouvindo o seu interior, na experiência com Deus, para dar a resposta. Eu utilizei esse argumento com ele. Então foi a hora que ele falou assim, tá bom, mas eu já sei o que é. E ainda bem que tem esse tempo, Sim. né? Porque é algo muito sério, né? Porque você tem que abdicar de muitas coisas, né, padre? Gabriela, eu sempre falo assim, o pessoal assusta comigo, porque eles falam assim, para ser padre a gente tem que renunciar a muita coisa. Eu falo assim, na minha visão é um pouquinho diferente. Eu nunca renunciei nada, eu sempre escolhi. Verdade. Porque você faz uma escolha e foi você que escolheu, não foi outra pessoa que escolheu para você. Eu brinco muito com os meus jovens e falo, você tem o manjar, que eu gosto demais, né? E o pudim, são os dois que eu amo. E aí eu falo assim, mas na hora que eu vou comer, eu não pego os dois. Porque até mesmo no cuidado com a alimentação, você vai escolher um. Aí eu vou comer o pudim, mas não vou comer o pudim com a lamentação de não ter comido o manjar. Porque foi eu que escolhi o pudim? Que visão, né? Isso que é a mesma coisa do casamento, né? Se a gente for olhar o casamento, exato. Do meio de tantas mulheres, o homem vai escolher uma. E a mulher, no meio de tantos homens, vai escolher um. Foi escolha. Isso mesmo. E como que foi lidar... Então, assim, o senhor já contou a história da Silvia, como que a Silvia
Exato. entendeu essa Senhor. situação. Acho que a Silvia ficou um pouco com raiva desse amigo. Não, aí foi muito Brincando, tá? interessante. Não, mas foi um pouquinho disso também. Foi muito interessante com Silvia, porque foi passando o tempo depois desse momento, já no Rebanhão, ela veio pro Rebanhão em Goiânia. E os meus amigos falaram assim, nossa, a Silvia só chorou no Rebanhão. Mas depois que voltou, a gente continuou o namoro, Sim. falando do noivado, tudo mais. Só que chegou um momento do pensamento nosso de noivado que ela foi vendo que meu coração estava muito distante. Mulher é Entende? fantástica nisso, né? Mulher Ela parece que sabe sente, ler né? Ela isso, intui sente as isso. coisas. É. E aí Silvia virou para mim um dia, voltar um pouquinho, eu fui pro sacrário rezar. E aí eu rezando com Jesus na Eucaristia, eu falei para ele assim, Senhor, eu só vou pro seminário se Silvia terminar comigo. Mas eu sabia que Silvia não ia terminar comigo, eu tinha certeza. Né? E falei isso para Deus. Para quê? Eu fui falar com uma pessoa que não deveria ter Pois falado. Vamos Isso resolver. mesmo. Aí- Porque você pensa assim, não, impossível. Mas pra Impossível. Deus estava lá, meu filho. E foi isso que aconteceu. Não passou 15 dias depois, Silvia chegou em mim e falou assim, Romo, eu tô vendo teu coração muito distante. Olha só. E você tem que definir o que você quer. Eu não sei se eu construo um futuro contigo, porque a hora que a gente fala de Aham, noivado tá sim, tudo bem, mas tá. parece que teu coração não tá ali. Exato. Vamos dar um tempo? Ela falou, de jeito. Eu falei assim, ai, Senhor. Tá bom, já entendi. Aí foi a hora que eu tava morando em Brasília, né? Quando ela falou, vamos dar um tempo, aí foi a hora que eu falei assim, Silvia, então eu vou fazer experiência no seminário, nesse tempo. Para depois definir. Porque senão eu vou casar contigo, qualquer briga que a gente tiver, eu vou falar assim, era para eu ter ido pro seminário, e aí não foi. E que é normal dentro do relacionamento. Claro, sim. Né? Normal. Mas eu não ia compreender assim, porque estava o coração no seminário. Aí ela falou assim, tá bom. E nós fizemos um trato. Eu ia pro seminário, e ela ia ficar aqui fora sem arrumar ninguém durante 1 ano. Que era o tempo que eu estava no seminário para fazer experiência. Foi um castigo para os dois. Os dois. Provação. Mas só que deu certo, porque no meio do ano eu vim de férias falando assim, encerro essa ideia de seminário e vou namorar com Silvia mesmo, vou casar com ela. Só que pensa numa coisa que Deus trabalhou muito e fortemente, porque eu cheguei de férias em julho, aqui em casa em Cesarina, e aí eu fui na casa da Silvia, a mãe dela falou assim, não, ela não está aqui não, ela foi para casa da tia dela. Eu fui para casa da tia dela, não, a Silvia acabou de sair, foi na casa da amiga. Vocês não encontraram? Nós não nos encontramos Olha durante só. 1 mês. Eu falei para o Senhor, eu entendi, eu vou voltar para o seminário. Voltei. O segundo semestre foi a confirmação da minha vocação. Nossa, Aí quando olha foi só. janeiro que eu vim de férias de novo, foi a hora que a gente teve a conversa definitiva. Nos encontramos no centro da cidade de Cesarina, 10 mil habitantes. Então fica difícil de achar o centro. Achar, né? Então no centro da cidade de Cesarina, a gente sentou no banco da praça e ela perguntou, e aí, qual que é a decisão? Aí eu falei para ela, não, eu vou ser padre mesmo, eu vou continuar a caminhada. Ela foi e respondeu para mim assim, eu não sou palho para Deus, se fosse por uma outra garota, eu ia lutar por você. Mas para Nossa, Deus não. Que lindo, né? Aí ela saiu chorando, e eu costumo dizer, homem que é homem não chora, então a gente engoliu, eu engoli o Segurou. choro, montei na minha moto, no primeiro lote baldio, parei a moto, desabei a chorar. Exato. Mas assim, que espiritualidade dela também. Foi, sim. Né? Acho que até Deus foi moldando, né? Para ela até aceitar melhor, né? E foi interessante porque depois disso que foi acontecendo todas essas coisas, eu fiquei no seminário e tal, e eu sempre tinha notícia dela, né? Quando foi para minha ordenação, a minha irmã falou assim, você não quer mandar um convite para Silvia, né? Para ver se eu ia ser padre mesmo ou não? Né? Eu falei assim, não, quero. Então, me dá o convite que eu entrego para ela, né? Que a minha irmã sempre olhava assim, Romo, você vai ser padre Tem mesmo? certeza? Né? Tem certeza. Tem certeza disso? Então, aí ela foi e entregou. Só que quando ela entregou, o Silvio respondeu para ela assim, Kate, o Rômulo já fez a escolha dele, eu já fiz a minha escolha, já tenho a minha família, tenho os meus filhos, e ele fez a escolha dele por ser padre. Eu não quero mais saber disso, já está tudo encerrado. E assim ficou. Ela não foi na minha ordenação, né? E aí eu fui ordenado padre em Cesarina, Goiás. Depois disso fui para Santa Luzia, no Maranhão. Fiquei lá 4 anos, fui para Imperatriz, fiquei 6 anos e agora estou há 3 anos em Goiânia. Então, a trajetória é assim. Então foi andando muito, né? Padre, mas o senhor me falou também que começou em 2001 e foi até 2012. São 11 anos de seminário? 11 anos. Porque tem a vida religiosa. A vida religiosa ela é pautada por 2 momentos que a vida sacerdotal diocesana não tem, que é postulantado e noviciado.
Então a gente tem esse período. Sempre é 3 anos ou 4 anos de filosofia, 3 anos ou 4 anos de teologia. Então, 8 anos aí que a gente conta sempre na formação do sacerdote diocesano. Sim. Da vida religiosa, não. Nós temos esse período que foi o normal propedêutico, aí os 3 anos de filosofia, mais 1 ano de postulantado, que é um sair da filosofia e começar as pastorais, que é postulante, né? A gente vai se tornar apóstolo aí nessa missão. Depois a gente vai fazer o noviciado, que é entrar na espiritualidade do nosso fundador, o meu é deoniano, então do Sagrado Coração de Jesus, então buscar essa experiência que o nosso fundador teve com o Sagrado Coração de Jesus. Fica 1 ano, e para mim foi ótimo que eu fiz esse noviciado em Barretos. Vocês imaginam coisa boa? Nossa! Então foi em Barretos. E Que depois bacana. a gente faz 2 anos de estágio como religioso, que aí você professa os votos temporários, né? Então você fica 2 anos para trabalhar. Eu fui trabalhar em São Paulo, capital, no Instituto Menino São Judas Tadeu, fazendo essa experiência de religioso no cuidado com os meninos ali. Depois voltei para teologia, então por isso vai esses 11 anos aí de estudo. Né? E é importante, né? Eu acho que é tão importante, Sim. porque padre é um líder, Uhum. né? Um líder religioso. E ele tem que ter realmente um estudo, né? Para saber até, claro, conduzir a história de Jesus e também ter uma sensibilidade, né, com os fiéis que estão ali à procura da fé, né? Quantas pessoas que vão e que estão assim totalmente precisando, necessitadas, com histórias muito tristes, né? E se não tiver um líder que tenha uma base, que tenha uma espiritualidade também, uma humanização, ela pode também piorar a situação daquela pessoa. Não, e hoje, principalmente, eu também trabalho na área da saúde mental, né? Sim. Como terapeuta. Hoje eu vejo assim, como padre, eu alcanço dentro da espiritualidade um cuidado com a pessoa. Sim. Mas com a técnica terapêutica, eu avanço a mais no cuidado com a pessoa. E aí a hora que a gente vai vendo que para promover a saúde da pessoa, a gente tem que integrar o todo. Corpo, mente e espírito. Exato. Senão a gente não vai tratar a pessoa e não vai cuidar dela. Aí a gente vai causar ou utilizar da religião como um meio de patologia e doença, ao invés de cura. Exato. Porque a espiritualidade pode te auxiliar muito e vai te auxiliar muito no teu crescimento e desenvolvimento de autoconhecimento. Mas Sim. ela pode também te fazer escrava. Sim. Né? Claro. Que o líder religioso pode saber até tudo que a pessoa faz, até a hora que ela precisa das necessidades Sim. de cada pessoa. Né? Então, nessa hora a gente tem que ter muito cuidado, porque senão a gente faz a pessoa escrava ou doente. Né? Então, por isso que a religião, eu sempre costumo falar, até mesmo nas formações que eu passo, que Deus é o macro de todas as coisas. Não, né? Está em todas as coisas. Sim. Abaixo dele está a espiritualidade. Porque para alcançar Deus você tem que passar entrar por nessa isso. experiência Claro, da espiritualidade. claro. E abaixo da espiritualidade estão as religiões. Por quê? Cada um vai fazendo a sua experiência na espiritualidade tentando escrever o método. Aí por isso que a gente tem várias religiões. Porque alguém fez a experiência e escreveu um método para alcançar essa espiritualidade que levou a Deus. Com certeza. Né? Então, por isso que a gente tem que ter esse cuidado, né? Tanto na saúde mental quanto no espiritual. E na Claro. terapia, quando que o senhor decidiu ser terapeuta? Olha, foi muito interessante porque isso começa com um cuidado de amor mesmo, sabe? Teve um padre que veio morar comigo que ele tinha síndrome do pânico. E ele sofria muito com isso e até não era compreendido pelos outros sacerdotes. E quando ele veio morar comigo, foi o período também que ele me auxiliou muito, mas veio a pandemia. E ele pegou Covid. Vocês imaginam uma pessoa com síndrome do pânico Pega com Covid. gente. Então, a minha opção, e eu fui muito julgado nisso, a minha visão no cuidado, mesmo de amor com ele, eu não tenho medo de dizer isso, era não permitir que ele fosse para o hospital. Por quê? Se ele já tem um problema psicológico, se ele vai para o hospital, se alguém Pior. passa mal, ele já vai passar mal do mesmo jeito. Vai piorando a situação. Vai piorar. É né? verdade. Então, nesse cuidado para com ele, veio até a sobrinha dele que veio morar em Imperatriz,
no período da pandemia, ela falou assim, padre, se o senhor permitir, eu venho todos os dias, 2 vezes no dia para ver meu tio. Eu falei assim, permito? Pode vir. E aí eu fui também estudando para eu auxiliar ele para vencer isso. E eu vi que a melhor fonte de cura para a pessoa é o apoio. Né? Porque o Covid, ele afastou as pessoas. Foi. Ou seja, a pessoa pegava Covid, ela tinha que ficar o quê? Isolada. Eu entendo por uma questão né, de saúde, para não transmitir para as outras. Mas isso dá muito pânico, gente. Porque ela enfrenta sozinha, não, né? Exato. A pessoa já está ali debilitada, com medo, uma doença que ninguém sabia o que era realmente. Falta de ar. Então a pessoa fala assim, gente, eu vou morrer só, Vai né? morrer. Isso. Eu vou morrer E só. foi muito interessante porque Deus foi tão providente, isso eu não digo para ninguém, entenda, meu povo, estou contando a minha história, não era para você viver isso nem fazer. Mas fora que a gente descobriu que ele estava com Covid, eu falei para ele, eu não arredo o pé de perto do Senhor. Eu vou ficar com o Senhor o tempo inteiro. E assim foi, nós isolamos a casa com nós dois. E eu fiquei com ele, mas aquilo deu tanta força para ele, que aí a médica vinha, olhava para ele, eu peguei o Covid, mas pensa, eu não tive sintoma nenhum. Foi por graça de Deus mesmo, o Senhor disse. Mas aí foi esse cuidado. Quando foi vencendo o período da pandemia, que a gente tem ainda até hoje, que tem Covid espalhado até hoje. Sim. Então a gente tem que ter muito cuidado. Mas foi muito interessante, estava vencendo já assim, mas a gente ainda estava nos lockdown da vida. Ele virou para mim e falou assim, eu tô com muita vontade, ele que tinha medo de sair de casa, a síndrome do pânico acelerado, ele virou para mim e falou assim, eu queria a permissão do senhor, porque ele era mais velho que eu, mas eu era o pároco, né? Eu queria a permissão do senhor para sair com o Santíssimo na carroceria da caminhonete. Olha. Eu falei assim, pode ir, porque eu pensei assim, já é um passo e tanto para quem já estava com medo. Nossa, e tinha enfrentado o Covid, e agora dar esse passo, não vai. Conseguiu um motorista, ele foi dirigindo, o padre foi atrás, e aquilo mexeu tanto com ele, que ele voltou para casa tão feliz. Então, foi um processo que me motivou a estudar a parte terapeuta e sendo terapeuta complementar, para complementar as formas terapêuticas no auxílio com a pessoa. Então, foi por isso, foi essa experiência que me fez estudar. E eu vim para Goiânia. Quando eu cheguei aqui, eu peguei no pé da minha irmã. Vai estudar junto comigo. Vamos aprofundar nesse negócio. Vamos junto. Vamos junto. Aí e ela irmã... fez também a formação, a gente entrou para faculdade de novo, e aí fizemos tudo, recebemos diploma e tal. E ela falou, eu falei assim, agora a gente recebeu o diploma, vamos começar a atuar, porque não pode esperar. Se você, na sua profissão, é formado em alguma coisa e vai falar assim, não, vamos pensar primeiro, criar... Não vai. Começa. A pessoa nunca... porque às vezes a gente pensa que tem que estar pronto. E, na verdade, é o processo, nunca está pronto. A gente tem que começar para sempre ir melhorando na prática. E a prática te ensina muito. A teoria na faculdade do que você estuda te auxilia para trazer o conhecimento. Mas a prática, ela é fantástica no ensinamento. Né? E aí a gente partiu já para a prática. Hoje nós temos a Leal Center ali no Orion, em Goiânia, né? E graças a Deus, hoje nós temos outros profissionais junto conosco, cuidando da pessoa num todo. Eu como padre terapeuta, minha irmã como terapeuta, nós temos a doutora Angislane, que faz a reposição nutrição celular, né? Nutrição celular, que trabalha com soro, reposição de vitaminas, tudo isso. E também nós temos aí o Alberico com acupuntura, e a Fernanda, que também faz massagem terapêutica, e temos a Silbene, que ela é psicóloga junto conosco. Então a gente cuida da pessoa num todo. E a gente tem visto muito resultado com tudo isso, né? Não, mas com certeza. Ainda mais quando todos juntos ali. Padre, e como que é lidar a parte terapeuta com a parte de padre? Dá para unir bem, dá para tratar bem em relação a isso? Às vezes você vai conversar com a fiel tá achando que você já tá fazendo uma terapia ali. Não dá para fugir muito. Eu até costumo brincar com algumas pessoas. Como surgiu a psicologia? A gente vai trazer um pai da psicologia para falar assim, surgiu aqui com fulano. Mas se você olhar ao longo da história, como surge a psicologia? Surge no sentar e ouvir o outro. E o que acontecia isso? Nas igrejas. Muito. Então, o confessionário era o ponto, além da confissão, onde o fiel desabafava o que estava sentindo. E colocava sua história. Nasce a direção espiritual.
Sim. da direção espiritual, vê-se a necessidade de ter também algumas ferramentas para auxiliar a pessoa além da espiritualidade. Sim. Nasce a psicologia. Então, foi complementando, né? Sim. Então, foi integrando de uma forma que foi chegar na técnica que nós temos hoje. A psicologia se tornou uma parte científica que não olha para a religião. Mas é tão interessante que com o estudo da vida e da neurociência veio mostrar que o ser humano não é somente aquela técnica, ele também Sim. tem a parte espiritual. Com certeza. Então agora a gente pode trabalhar junto com a psicologia a espiritualidade. Porque onde a pessoa vai ganhar força para enfrentar os problemas? Na espiritualidade. Na espiritualidade. É o que eu sempre falo aqui, Sim. né? E eu falo assim, gente, quando você começa a ler a Bíblia, porque eu fiz também formação em coach, neurociência, né? Então eu amo. E aí, quando a gente lê a Bíblia, a gente fala, olha que interessante. A sacada de Jesus é fantástica, É né? demais. Pra trazer a pessoa à ele é consciência. psicólogo, neurocientista. Eu falei assim, gente, tá tudo aqui. Tá. Né? Então é a maneira dali de como a gente interpreta até as histórias que tem do Antigo Testamento. Até essa semana eu vim pensando muito nisso, porque eu falo assim, tem hora que a gente pensa assim, nossa, mas por que eu tô lendo isso aqui? Nossa, aqui tá complicado, porque tem umas partes da Bíblia quando a gente lê, nossa, isso aqui tá... Mas depois, quando a gente vai ficando mais velho e vai vivendo, e a gente começa a falar assim, nossa, mas olha só, a briga dos irmãos causou uma guerra que está na Bíblia. E a gente começa a trazer isso para a nossa vida, falando assim, não, eu não quero seguir aquele exemplo. Eu quero seguir outros exemplos. Então, a Bíblia, ela te traz histórias que servem para o nosso dia a dia. E muito. Porque a hora que você vai fazendo esse paralelo, existem bons exemplos e maus exemplos, Sim. você começa a trazer para a tua vida. Então, o que eram os profetas? Eu gosto muito do profeta Jeremias, né, Oséias, porque ele vai falar assim, o profeta é uma pessoa tão centrada que ele dá uma olhada para a realidade social, ele vê o que era para a sociedade caminhar. Sim. E ele linka isso em Deus. Aí ele profetiza. Sim. Porque ele vai denunciar aquilo que está errado. Exato. Porque ele consegue parar e ver. Então, é uma pessoa que analisa todas as situações, busca o conhecimento em Deus para falar com sabedoria. Exato. E aí é a hora que muda. Por isso que a Bíblia, para nós, hoje, se torna muito atual. Por mais que foi escrita lá há tantos tempos. Mas se torna muito atual porque te leva a fazer a leitura da sociedade hoje. E alguns filósofos vão falar assim que parece que a história é cíclica, né? Então vai repetindo, porque parece o ser humano vai numa busca que Sim, aí a gente fala assim, nossa, parece que a gente está vivendo aquele tempo, né? É impressionante, assim, como a Bíblia é algo assim... É um livro muito atual. E vai ser atual daqui 1000 anos, ela vai continuar sendo atual. E por isso que a gente tem que ter muito cuidado no manuseio dela também. Não pode ser uma interpretação de qualquer forma. Exato. Né? E é isso que eu acho bonito, você falou do tempo de estudo, né, do padre. Olha, nós, por obrigação, temos que estudar filosofia para depois estudar teologia. Porque a filosofia vai te abrir o campo para entender como foi o crescimento do conhecimento. Para depois você parar para estudar Deus ou ver Deus na história do ser humano. Aí por isso a Leal Center criou o Reescrevendo História. Porque onde está o ponto de Deus na tua vida para dar uma guinada de mudança? Exato. Porque a hora que você encontra nessa espiritualidade, você fala, eu quero ser diferente, foi a minha experiência. A hora que eu fiz a experiência de Deus interiormente, que é pessoal, isso... Como a morte é pessoal, não tem como participar, não tem como ser coletiva. Então, nessa hora você fala assim, nossa, algo mudou. Onde foi que eu ganhei força para mudar a minha história? E reescrever a partir do momento que eu estou, do jeito que eu estou, para querer um futuro diferente. Não é mudar o passado. Não. É você agora para frente. Porque a gente precisa aprender, e foi o que eu falei, né? Eu não renunciei nada, eu escolhi. Exato, escolha. Porque a hora que você olha assim, você fala assim, a minha história tinha que ter acontecido do jeito que aconteceu. Porque senão não seria o homem que eu sou hoje. É verdade. Se tivesse faltado, eu brinco com a minha mãe, se tivesse faltado uma surra da minha mãe comigo, eu não seria o homem que eu sou hoje. Não seria, verdade.
Mas só que parece que a gente quer viver a dor da surra lá atrás, mas não quer assumir ela que nos motivou para ser a pessoa nova que a gente é hoje. Isso mesmo. Aí a gente fica preso na dor. E a gente não sai da dor, porque não quer reescrever a história, quer ficar com a escrita que foi lá atrás. E permitir que os outros escrevam para nós, ao invés de assumir a caneta e escrever a própria história. Exato. Sempre fica assim, porque fulano fez isso comigo. Isso. Porque ciclano fez isso. É porque eu fiz isso. E agora não tem como eu ir lá reverter, mudar. E fica sempre nessa, né? Não tem aquela... Eu acho que a mudança também, a transformação vem muito dessa procura com Deus, de você estar com Deus. E você saber que você merece Esse é também, o ponto, né? que quebra paradigmas. Exato. Você também é digna desse merecimento. É uma coisa que eu sempre falo, eu gosto de passar muito para as pessoas. Se nós nascemos de Deus, Deus nos criou, nós somos, né, semelhante. Eu falo, por que a gente não dá certo? Não vai dar certo? Não é? Eu falei assim, a gente se corrompe aqui, nesse mundo. Isso mesmo. Né? Porque o mundo é isso, né? Tem muita ganância, tem os pecados, a gente sabe disso, tem que ter essa humildade. Mas eu falo assim, quando eu vejo uma pessoa que está muito descrente, eu falo assim, quando a gente reza, você veio de onde? De Deus? Eu falo assim, se a gente tem um pai que é Deus, O restante. a gente tem que dar certo. Ele veio com um plano pra gente dar certo. Isso. A gente que às vezes é cabeça dura e quer fazer do jeito que a gente quer. Ele deixa a Bíblia, os mandamentos para nós que a gente não quer seguir, aí o negócio dá errado. Que acontece com todo mundo. Padre Rômulo, então explica pra gente como que é esse projeto Reescrevendo História que a Leal Center vem trazendo. Isso. Inclusive, em abril nós vamos ter um baita de um evento. Vai ser, sim, se Deus quiser. Nesse acontecimento do Reescrevendo a História, a proposta é você escrever a tua história a partir daquilo que você tem agora. Se você está na depressão, está na ansiedade, está vivenciando isso, como que eu quero o meu futuro? Então, como que eu vou reescrever para mudar isso? Como eu falei antes, né? A caneta está na tua mão. Ou você vai delegar a alguém para escrever a sua história. Se você delega alguém a escrever a tua história, você não vai se realizar. Você vai ter que aceitar o que vier. Isso. Gabriela, foi uma coisa fantástica. Eu brinco assim sempre, falando. Eu não sou filho de qualquer um. Exato. Eu sou filho de Deus. E Deus é o Senhor do universo. Por que então não vou querer ter as coisas e vou poder ter as coisas? Mas eu tenho que assumir isso como filho. Sim. Porque senão eu vou ser bastardo. Então, indigno da presença. Exato. Né? Mas o reescrever a história é você olhar para a tua história, ter o conhecimento dela, não negar nada, até os pontos de dores, saber isso foi sim um ponto de dor, mas não é o agora. Eu vivi isso lá atrás. Então, por que isso está me determinando? Não precisa ser definitivo, né? Não pode ser. E nem pode, nem pode. Mas eu agora pegar a caneta e reescrever a minha história. O que eu quero realmente? Eu sentir merecedor também, pertence e falar, eu quero uma história diferente. Começar a escrever isso. Mas como que a gente vai poder fazer isso? Até é bom que a gente tá com caneta e papel aí, né? Eu vou elencar tudo aquilo que é dificuldade na minha vida, o que me atrapalha a alcançar as coisas, e eu vou colocar na frente o que facilita, o que é de resposta, o inverso daquilo que é problema. Então eu vou começar a trabalhar aquilo que é solução, não o que é problema. Aí a neurociência vai colocar, quanto mais eu faço isso, mais eu crio conexões para que isso aconteça. Que o cérebro trabalha para isso. Eu costumo brincar com o pessoal para entender de forma simples. Assim, quando eu vou na concessionária escolher um carro, a hora que eu chego lá, é um carro que me agrada, eu entro dentro dele, eu sinto o carro. Então, aquele bem-estar que o carro me traz já move as sensações no meu corpo. E a hora que eu saio dali, mesmo que eu não comprei o carro que eu vou decidir ainda, eu ando pelas ruas da cidade, de repente eu paro no semáforo, do outro lado tem um carro da mesma marca e mesmo modelo. Só vê o carro, é impressionante. Só vê o carro, porque o teu cérebro vai selecionando aquilo que você quer ver. Então, se eu seleciono só tristeza, sofrimento e angústia, ele vai buscar mais, porque ele vai afirmar aquilo. São as conexões. Então, reescrever a história é dar o passo de mudança, para que o meu cérebro venha a ler as coisas de forma diferente. E que todo mundo tem direito a essa mudança, né?
Só que nós queremos viver uma vida de anestese. Então a gente acha muito melhor brincar naquilo que a gente fala no dia a dia. E não pode falar que eu estou medicado. A gente quer viver anestese, mas a gente não quer mudar a posição de ação. Então, o Reescrevendo História vem para levar você a fazer uma imersão nessa experiência da espiritualidade, da forma terapêutica psicológica e também da música, que é cultura. Juntando tudo isso, a hora que você une isso, você mexe com o sentimento, sensação de entrar no carro. E você já cria aquilo como mudança. Sim. Então você já sai de lá cheio de esperança para reescrever a tua história, porque você assume a caneta na mão. E esse evento vai contar com a sua participação. Tem também o Dr. Jorge Cordeiro, também, que é especialista, referência nacional de psicanálise. E também do padre Fábio de Mello, que todo mundo conhece aí, que é referência nacional também. Né? E nós trouxemos o padre Fábio para estar conosco nesse evento pelo seguinte. Olha para a vida do padre Fábio. Viu como ele pega a caneta na mão e ele vai reescrevendo a história dele. Síndrome do pânico, depressão, ansiedade e tantas outras coisas. E ele não para. Ele consegue assumir. Hoje o padre Fábio muitas vezes é criticado por algumas situações, né? Mas cá entre nós, vamos colocar no lugar dele. Eu com depressão, eu ia ter paciência de ficar explicando tudo pro povo? Falando com todo mundo. O depressivo não quer ficar dentro do quarto, isolado de todo mundo. Claro. Ele consegue sair. E é um ser humano, né? E é isso que a gente quer trazer junto com ele, que não vai ser uma palestra dele falando como ele enfrenta isso, mas vai ser ele contar a história cantando, envolvendo todo mundo para concluir esse reescrever a tua história. Sim. E é tão bom o senhor falar isso, a gente mostrar, porque quando eu fui lá o seu trabalho, a biografia, é um padre, é terapeuta, é DJ, e aí eu falei assim, não, mas na cabeça do ser humano no dia a dia, padre é só padre. Tem que viver só de padre, e tem que ser aquilo, e como se padre não tem dor, padre não sofre, padre não tem depressão. Não tem doença, não tem nada. Não tem tristeza, né? E aqui o senhor vem mostrando realmente uma realidade que eu acho que a gente precisa realmente até superar para se aproximar cada vez mais dos fiéis. O senhor mostrou que tinha um companheiro do senhor com síndrome do pânico, usou o exemplo do padre Fábio de Mello, o padre Marcelo também Rossi, já teve tudo né? isso. Também a gente vê assim, que realmente assim, são pessoas que têm suas adversidades, mas que decidiu doar sua vida em prol de outras, suas experiências. E isso é importante também a gente entender isso, né? Sim, eu acho que o padre nunca pode perder a sua humanidade. Teve um padre que falou uma coisa para mim que foi fantástica. Ele falou assim, por muitas vezes na nossa vida, no nosso entendimento de padre, a gente acha que é vestir a roupa de padre e ser somente padre dentro de um estilo e uma forma de vida. E aquilo, perdão a expressão, entendo o que eu vou falar para vocês, se torna uma máscara que você veste. Porque é a perfeição. Sim. Só que por detrás dessa máscara está uma pessoa imperfeita. Então, nessa hora que ele se depara com a imperfeição dele, é a hora que ele entra na sua angústia interior. Esse é o sofrimento. Sim. Mas é interessante, quando você assume quem você é, facilita. Eu recebo crítica por ser padre, DJ, terapeuta. Mas quem sabe da minha história, como eu partilhei um pouquinho com vocês, sou eu e o porquê eu exerço assim. Sim. E por que também eu utilizo dessa forma como forma de evangelização e cuidado com a pessoa. Evangelização não é só falar de Jesus, mas é cuidar dos filhos de Jesus. Sim. Perfeito. Sim. Então, se eu dou condição de vida melhor para ele, não estou falando vida financeira, porque isso daqui vai ser consequência, mas se eu dou qualidade de vida interior, ele vai enfrentar e alcançar todas as outras coisas, porque ele vai se sentir digno. Com certeza. Né? E aí entra o porém, por isso que eu falei do olhar para mim nisso tudo. Eu sou monociclista, eu ando de monociclo, que é uma roda só. Nas ruas de Goiânia aí, né? Junto com muitos outros que tem aqui em Goiânia, um grupo grande. E isso me faz sentir tão livre, né? Como os motoqueiros antes andavam de moto, se sentia livre, que era para tomar o vento no rosto, né? Que me faz ser tão feliz naquilo que eu faço, que eu falo assim, nossa, vale a pena viver. Então, quando eu volto para a missa, quando eu volto para o consultório na terapia na Leal Center, eu volto o meu todo e bem.
Por mais que eu esteja cansado, todo Sim, mundo porque fica cansado. é o seu momento ali de lazer, que você gosta e que todos nós precisamos. Então, que é o momento que você esquece das suas obrigações, você só vai andar de monociclo e sentir o vento no rosto e ter um destino para chegar. E você vai partilhar a vida ouvindo as outras pessoas. Nós fomos para Trindade, um grupo de monociclistas. Saímos do centro de Goiânia e fomos para Trindade, né? Olha só. Foi muito divertido porque uma grande maioria deles não é de igreja. Agora um padre no meio. Nossa, até assustado. Então, eu falei assim para eles que da próxima eu vou de batina. Aí, ó, é uma forma interessante. Você pregar até a missa mesmo. Mas isso é muito bom hoje, os padres, porque antigamente, minha avó, minhas duas avós, sempre muito católicas e tudo, no interior de Sergipe. Então, a gente ia às missas ali com o padre, então o padre fazia aquelas missas, ia para a casa das pessoas para lanchar, para fazer uma oração e acabou. Então, parece que você vê um padre jogando futebol, fazendo outras coisas. Então, nossa, mas o padre, porque é como se o padre tivesse que ficar ali o tempo todo rezando. E não é isso, é um ser humano que também tem gosta de outras coisas, gosta de ter o seu lazer. E isso é importante. A gente sabe que para a saúde mental hoje isso é fundamental. Nossa, muito. Né? Porque você imagina um padre. O padre também, ele fica escutando o dia inteiro problemas. Sim, né? Ele faz a missa ali e tudo, mas aí tem os fiéis, aí vem as confissões e ele fica escutando, aí vai para os hospitais para às vezes dar unção, são momentos tristes e tudo. E como ser humano, por mais que tenha inteligência emocional, você é ser humano, você vai sentir, né? Você vai ficar também, vai compadecer com a dor do outro. Não tem como. E aí você pensa ele viver isso o tempo todo, 24 horas. Então não tem como, a pessoa tem que ter um momento de lazer, tem que saber o que ele gosta realmente de fazer. Olha, isso aqui me distrai, eu vou fazer isso, porque senão vai ficar doente. Eu vejo que a gente tem que olhar muito assim, para aquilo que é certo e errado, né? Sim. Aquilo que é correto fazer, que não vai prejudicar, São Paulo vai falar, não escandalize os pequeninos. Então, viva isso muito bem. Igual andar de monociclo, eu não ofendo ninguém. Claro. Né? Mas é uma diversão para mim. Então, que bom. Se outro não gosta, tudo bem, gente, cada um tem o seu gosto. Mas eu gosto onde tem um padre em Santa Catarina que ele é do motocross. E aí? É fantástico. Eu vejo ele andando de moto junto com os outros em trilha e eu falo assim, nossa, que fantástico. Ele celebra a missa e na caminhonete dele tá a moto dele, que terminou a missa e ele já vai fazer trilha. E é muito bom, né? Porque assim, eu tinha um amigo muito querido, o Padre César, até faleceu esse ano, não sei se o senhor conhecia ali da Mãe Misericórdia. Eu não cheguei a conhecê-lo. Excelente padre, muito assim, até eu fiz um podcast com ele, muito estudioso, só que ele também tinha uma agência de turismo, a gente viajava com ele não viajava de batina, ele viajava com as roupas dele, normal, gostava de tomar um vinho, de conversar, de cantar, sabe? Então, assim, às vezes, quando as pessoas iam conversar com ele, aí eu falei, não, esse padre tá muito à frente. Esse padre, será que ele é padre mesmo? E eu, gente, é ele, sabe? É o jeito dele. Agora, é uma pessoa maravilhosa. E você não precisa estar conversando com ele só coisas da igreja, né? Da religião. É uma pessoa muito culta, adora conversar sobre outras coisas. Não é uma pessoa de ficar julgando o tempo todo, porque o povo também acha assim, eu não vou fazer isso para este padre, não. Deus me vou fazer, não. Porque vai me julgar, vai falar que eu estou errado. E ele simplesmente deixava todo mundo à vontade, né? Brincava, contava piada, sabe? Então, assim, e isso eu acho que aproxima das pessoas. Muito. Porque as pessoas se conectam. Porque se você vê um padre, tudo bem que vai ter a hora do sermão, vai ter a hora da missa e outras coisas. Mas você vê um padre o tempo todo que está ali te julgando, que você não pode fazer uma coisa, não pode falar, né? Qualquer outra coisa que fale, tá pecando, tá errado. Tá não sei o quê. E para nós, um padre desse jeito, igual você falou, mostra pra gente um processo de santidade mais leve, né? Não é um processo de santidade pesado.
Então, por isso que eu falei, o processo de santidade para mim é uma escolha. Então, quando eu escolho ser santo, eu vou buscar isso nas pequenas coisas. Santa Teresinha, né? Na educação, no cuidado com a pessoa, acolher a pessoa como ela é. E eu não tenho que tolir ela, mas a convivência dela comigo é que vai fazer essa mudança de caminhada. Sim. Mas eu tenho que ter a minha firmeza e a minha convicção de fé. Igual o padre, eu também ando de camiseta, bermuda, não tenho problema nenhum, ando de monociclo, igual nós estávamos comentando. Mas, ei, esse é o meu jeito, eu tenho firmeza nisso. Claro que eu não vou dar um passo numa coisa que eu não vou ter firmeza. Claro. Uma coisa que escandalizou muita gente quando eu estava em Imperatriz, mas meu nome foi parar até na faculdade de jornalismo. Eita! Mas foi uma coisa boa. Eu fui pro Tomorrowland, né? Sei. Brasil. Eu sou DJ. E aí eu falei assim, eu não vou sozinho. Eu vou levar um outro padre comigo. Porque um padre ajuda o outro. Né? Sim. E nessa hora. E eu fui. Gabriela, Thiago, a hora que eu entrei no Tomorrow, eu falei assim, que coisa mais linda. E eu brinquei com o padre que estava junto comigo, Padre Wagner. Eu falei assim para ele, tem razão das nossas evangelizações não alcançar esse povo. Porque nós estamos com uma caixinha de som chiando ruim, falando uma coisa pesada pro pessoal, mas a gente não encanta a pessoa para viver aquilo. A gente precisa encantar a pessoa. E você entra pro Tomorrow, tudo fala contigo. A hora que eu mais o Padre Wagner pegamos um hambúrguer que a gente foi comer, a gente sentou debaixo de uma árvore e aí nós não prestamos atenção. De repente, uma parte da árvore se move. A mulher estava tão caracterizada com o caule da árvore que a hora que ela mexeu, nós nos assustamos. Olha só. Quer dizer, a natureza faz parte, era um conto de fadas, né? Faz parte. E aquilo encheu tanto o nosso coração que todo lugar a gente queria ir para ver o que ia acontecer. Nós rodamos o Tomorrow todinho. O último dia, que foram 3 dias, o último dia nós não tínhamos perna. E aí eu te falo, é pecado? Não, nós não fizemos porque nada errado. Porque você também, você foi com os seus olhos. Isso. Entendeu? Você foi com o intuito. O que vale muito, que eu acho, é a sua intuição. Com que intuição você vai naquele local? Sim. Porque é igual eu falo, assim, tinha um outro padre também, muito amigo do meu pai, quando tinha um carro na Goiânia, que a minha família fazia o carro na Goiânia aqui. O padre amava o Carna Goiânia e ele queria ir pro Carna Goiânia. E meu pai levava ele e tal. E tinha gente que falava assim, padre no Carna Goiânia, gente, pelo amor de Deus, pulando carnaval. Mas eu não estava fazendo nada errado, gente. Então. Ele amava, ele pulava, ele gostava, ele achava bonito. Ele falava assim, que festa bonita, tanta gente, todo mundo aproveitando a música e tal. Então, assim, eu falo assim, gente... Desde que seja aproveitado de uma forma saudável, exato, né? Que não venha perder os princípios, não é um mal. A gente tem que ter esse cuidado. Então, assim, eu acho que a gente tem que desmistificar também um pouco essa questão da rigidez que os próprios fiéis, que aí eu falo, porque eu não estou aqui dando uma de boa, mas eu sempre tive essa visão, acho que até por causa também dos meus pais, né? Sim. E aí eu falo assim, gente, tem que parar da gente estar julgando padre, freira, de ter que ficar naquela vida enclausurada, não fazer mais nada. Eles são seres humanos. Sim. Tem toda a beleza da vida religiosa, sim, que é por isso que chama atenção, né? Sim. Mas a gente também tem que saber, assim, o que é o passo que eu posso dar, que eu possa estar com o povo. Padre Deon, que é o fundador dos Deonianos, ele falava assim, você não pode ficar na sacristia, vá ao povo. E ele tinha um lema, ir ao povo, que era não ficar preso na sacristia, mas ir aonde o povo está. E ele fala assim, o padre tem que ter cheiro de ovelha. Então tem que estar com as ovelhas, porque a hora que ele falar, as ovelhas vão ouvi-lo. E aproxima isso, ponto, né? Que eu ia falar, Gabi, eventos fora da igreja, do dia a dia, do ritual, da missa, como Reescrevendo História, como a sua participação aqui no evento da SIAG Mulher, que foi Outubro Rosa, Novembro Azul. Isso realmente aproxima de novos fiéis, porque senão, né, padre, a gente sabe que, você falar, quando tinha um rebanhão, arrebanhou muitas pessoas mesmo. Eu mesmo participei de muitos eventos naquela época. E assim,
Senão era aquela igreja antiga do padre em latim que tinha aquele público fiel, ok, mas que a cada dia que passa a igreja ia diminuindo sua importância perante a sociedade, né, padre? Hoje a gente vê uma sociedade que gosta muito de estar voltando a essa tradição do latim. Sim. E acho bonito. Eu acho que a tradição tem que manter. Sim, claro. Porque a gente Os tem que manter mitos em si, isso. né? Trazer essa. Mas, por outro lado, eu acho que é essa a beleza da Igreja Católica. Enquanto a gente tem um grupo que luta por essa forma tradicional e mantém ela, que a gente precisa manter, que é a história, Claro. nós temos outro que também tem diálogo com a sociedade e está próximo ali, está sempre mais numa simplicidade da vida, né? E que vai criando essa conversa do sagrado no meio daquilo que é a Sim. sociedade. Então, eu vejo essa beleza. Por isso que eu falo assim, Jesus não escolheu 12 à toa. Pedro era diferente de João. E com quem João conversou, Pedro não conseguiu conversar. Exato. Mas precisava de Pedro. Depois, do meio dos 12, Deus suscita um mais louco ainda, o improvável de todos eles, São Paulo. Que enquanto Pedro, junto com os apóstolos, pensava que deveria edificar com a cristandade ou o cristianismo dentro de Jerusalém, São Paulo fala assim, não, gente, tem pagãos que estão sendo batizados. Tem gente fora que está vivendo a experiência. Vamos para lá. E ele começa a trazer aquilo que Deus quer, que é fundar uma igreja missionária, que vai para além dos muros. Exato. Mas é assim que foi constituída a nossa igreja. Então, hoje, eu tenho padres que são tridentinos e vivem isso, né? Do latim, da missa. Eu acho fantástico e lindo. É bonito. É bonito, é Isso. bonito. Eu ia no Mosteiro de São Bento, por causa dos monges, e Nossa. aquilo me enchia o coração e enche o coração até hoje. É lindo, né? Mas eu vejo outros, que foi muito criticado também. Padre Marcelo, no começo, que rebanhou um monte de gente, foi criticado. Ei, nós precisamos de padres que sejam assim. Porque esses arrebanham e traz. Depois a gente vai aprofundando na história da igreja, a gente vai vivendo a espiritualidade. Sim, Precisa claro. de todo mundo para Todo evangelizar. mundo. São vários nichos para a gente poder alcançar. Sim, e eu tô achando muito bonito, assim, que antigamente falava muito de manter mesmo aquela missa mais tradicional, bem séria, né, mais rígida, tanto é que a homilia era mais rígida, né, Sim. e tudo. E porque você atinge também várias pessoas. Tem pessoas mais velhas que só querem ir naquela tradicional e tá tudo bem. É E um a gente tem jeito espaço dela para ela. tá ali se conectando com Deus do jeito que ela gosta. Tem gente que fala, eu não gosto muito da música, de não sei o quê, e vai ali tranquilo. E eu acho isso bonito da católica, que tá todo mundo, claro que ainda tem uns que criticam, tudo, mas não fica uma igreja criticando a outra, tipo, às vezes você vai na São Lucas, às vezes eu vou ali na Rosa Mística, vamos supor, aqui em Goiânia, né? Não tem uma criticando a outra ali. Não. Eu É acho tudo bonito. a mesma coisa, aquela mesma palavra, o mesmo evangelho. Às vezes muda a homilia, porque cada padre é um Vai padre, ter uma tem uma leitura maneira daquilo como diferente. estudou, né? Mas é tudo a mesma coisa, sabe? Então, assim, não tem essa... Eu não vejo essa rixa. Isso. Então, eu acho isso muito bonito. E eu acho que a gente precisa ter isso cada vez mais, né? Eu fico muito contente. Quando eu cheguei aqui em Goiânia, eu vi o padre Marcos Rogério. Cara, sim. é fantástico o jeito que ele faz o trabalho dele de evangelização, como ele alcança, Alcançou como ele muita consegue gente. motivar. O dia que eu subi agora esse ano, no palco do Toto Sul, no Serra Dourada, você falar assim, ó, em sã consciência, você falar em reunir católicos no Serra Dourada do jeito que foi, nem o Rebanhão Pensa, conseguiu há tempos pensa. atrás, né? Sim. E aí Pensa, você vê gente. que um homem, né, um padre, um sacerdote, claro, na motivação no trabalho junto com os fiéis, por estar próximo dos fiéis, Claro. consegue 60 e tantas mil pessoas. Então você fala assim, ei, ele está fazendo o trabalho dele de evangelização. Louvado seja O Deus. Frei Gilson. Isso. Né? Você vê o Frei Gilson com as lives Os dele. milhões, acordando Os de milhões. madrugada. Aí, durante- às vezes, o Então. povo... mas eu falei assim, gente, Ele tá ele tá alcançando evangelizando. Que é bonitinho, mesma É, coisa de um lógico. padre mais simples, numa paróquia pequenininha, Sim. que ele está lá celebrando e também está cultivando os E fiéis tá dele. cultivando os fiéis. Essa é a o beleza padre da igreja. Rômulo aqui, ó, que a paróquia São Lucas era pequena, né? Agora ele teve que ir Tô pra celebrando outro na lado. tenda. Na tenda. É, meu, bom Porque demais. não tá-
E eu acho que o bonito é isso, é você estar chamando as pessoas, porque as pessoas, eu sinto cada vez mais que as pessoas estão necessitadas. Precisa. Você olha para uma pessoa, todo lugar que eu vou, eu vejo as pessoas falarem assim, nossa, eu estou precisando. Quando eu levo alguém, aquele dia mesmo na SEAG, que teve um evento aqui, que o Padre Rômulo foi, o pessoal se emocionou, porque você vê várias pessoas, políticos, autoridades ali, que falavam para mim, eu estava precisando disso. Tá vendo? E a gente precisa cada vez, porque a gente vive numa rotina muito agitada. Muito. É todo mundo com muita coisa para fazer. É trabalho, é família, é filho. E você quer ser tudo, né? Então, quer abraçar tudo. Principalmente mulher, porque mulher é assim. Uhum. E aí, quando o dia vai passando, você dorme, parece que num automático. E a vida vai... Até que você sente um vazio imenso que você fala assim, gente, eu não sei por que eu tô assim. E é a falta mesmo da oração. Não é que você não tem essa fé, nada. É a falta de você ir lá ter uma vivência, de fazer um louvor, de orar mais, sabe? De estar indo à missa, de colocar a missa na sua rotina semanal ali também, com a família, de chamar a família, né, para estar ali orando junto. Sim. Então, assim, a gente tem que também ter essa disciplina, né, Padre? Porque senão a gente vai deixando levar, aí fala, não, sábado eu não posso, porque sábado eu tenho um evento, não. Aí eu vou viajar. Aí então domingo não vou à missa. Vem a escolha. Né? Aí tem as escolhas. Aí não é a renúncia, é a escolha. É a escolha. Que cada um vai fazer então, na assim, sua, né? quando você começa a falar, não, eu vou separar esse dia e a minha família vai. E vai todo mundo. Você vai criando, e aí você vai evangelizando um monte de gente. Vai criando valores, né? Sim. E o pessoal vai olhando para você, para esse tanto como testemunho nesse Isso. cuidado. Aí é a hora que você vai ganhando seguidores. Quanto mais você gera testemunho, mais você vai ganhando seguidores. Né? Num mundo hoje que a gente fala de seguidores o tempo inteiro, né? Não Instagram, tem como fugir, não tem como. Então você precisa também entender esse processo precisa. que o teu testemunho te gera seguidores. Até porque os seus seguidores extrapolam o pessoal da paróquia São Lucas. Com certeza. O mundo inteiro os pode jovens, acompanhar né? o Padre Rômulo. Os jovens precisam disso. Quando eu estava na Sagrada Família junto com o Padre Rodrigo, eu falava assim para o pessoal na missa. Eu amo ser igreja católica, mas uma coisa falta em nós, não na igreja católica, mas Sim. em nós, é que todo mundo sentado no banco tá bonitinho demais. Eu falei assim, eu sonho com a igreja onde todo mundo que está cheio de piercing, com o cabelo das várias cores, com um número grande de tatuagem, esteja sentado no banco junto conosco. Porque aí mostra que eu consegui testemunhar e evangelizar quem está lá fora. Sim. E que ele se sentiu acolhido em estar aqui do jeito que ele é. Do jeito que ele é. Agora, quando eu estou com todo mundo só arrumadinho, bonitinho, eu estou evangelizando só dentro de um nicho. Eu estou falando para os meus, estou pescando em aquário. Sim. Exato. Eu não estou evangelizando fora. Uma vez em Imperatriz, um casal, eu gosto mais deles, e eles têm uma loja de produtos naturais, e eles têm tatuagem por corpo inteiro, sabe? Uhum. Foi na juventude roqueiro demais e tal, aquela coisa toda, acho que todo jovem passa por isso. E aí eles tatuaram o corpo inteiro, e os dois são casados, são fantásticos. Nossa, tem um coração imenso. E ele falou assim, padre, eu vou lá na tua missa. Eu falei assim, vai. E eles foram numa missa que eu tinha de cura e libertação lá em Imperatriz. Só que os dois foram e se sentiram tão constrangidos, porque ninguém falou nada, mas todo mundo ficava olhando para eles. Tipo olhando. assim, meu Deus. Julgando, né? Então, isso. Eles se sentiram tão desconcertados que eles participaram da missa. Depois eu voltei lá na loja deles e eles falaram assim, padre, a missa do senhor foi linda, foi fantástica, mas a gente não vai voltar. Eu falei, por quê? A gente se sentiu desconfortável. Porque o senhor sabe, nós temos nosso estilo de vida, nossas tatuagens. Todo mundo ficava olhando pra gente como se a gente fosse bicho exótico. A gente perde espontaneidade, né? Ninguém Exato. vai para acolher, para falar assim, ei, senta aqui junto do meu lado, de onde Sim. você é, que bom que você está aqui. A gente julga as pessoas. Muito. Então, muito. isso ainda falta melhorar. Enquanto a gente está com todo mundo arrumadinho, bonitinho, nós estamos no aquário. Exato. E aí a brincadeira do aquário é a mesma de Jesus.
tá as 99 ovelhas no aprisco. Verdade. Mas ninguém sai para buscar a uma que foi perdida para ela se sentir acolhida. E eu sempre falo assim, é interessante. Tem 99 no aprisco. Mas Jesus sai de lá, o bom pastor, para buscar uma. Sim, mas já observaram que Jesus não leva e coloca a ovelha no redil junto com as outras? Ele leva para casa? No verdade. texto está lá, Jesus encontra a ovelha, vai para casa e conta para os amigos. Encontrei a ovelha que estava perdida. E faz uma festa. Por isso que a gente tem que questionar, se fosse um local acolhedor, ele tinha trago essa ovelha perdida e colocado no redil junto com as outras. Com certeza. E acho que, assim, os jovens, eles precisam disso, né? Porque os jovens, eles estão muito assim... igual vocês estavam falando de o jeito, né? Cada um com seu jeito de ser e tudo. E a igreja precisa acolher esses jovens também, né? Então, eu acho que, graças a Deus, assim como o senhor e outros padres, eles estão fazendo isso. E os jovens estão sentindo vontade de ir. Nossa, e entendeu? Muito, Gabriela. A diocese montou a caminhada das 7 igrejas, né? Foi o segundo ano, né? Meu Deus, o primeiro ano eu estava na organização do pessoal do teatro. Eu não consegui caminhar junto com eles, mas foi junto com o teatro, leva o teatro para cá, para lá. Então, correndo de um lado para o outro. Mas a hora que eu vi aquele mar de jovem andando nas ruas de Goiânia... Não é? Aí você fala, os jovens querem. Os jovens querem. Eles só precisam do espaço. E eles estão também se sentindo... E eles se sentem pertencentes, né? A Ana Cristina, minha filha, é cantora, né? E ela faz uma preparação artística. E lá com o Tiaguinho. E o pessoal é de teatro, né? E tudo. Sim. Então, um povo alternativo e tal. E o padre Gregório, lá da Dom Bosco, não sei se o senhor conhece também, ele faz as entronizações nas casas, né? As bênçãos e tal. E aí, às vezes, eu acompanho, né? Toda quarta-feira. E aí, esse dia, o pessoal de lá me pediu, lá do Tiaguinho, falou assim, tem como você trazer? Eu falei, claro que tem. Mas será que ele vem? Porque assim, Gabi, você tá vendo aqui... O povo... Eles mesmos, parece que eles ficam com medo, sabe? Constrangidos. Não, você viu, né, como é que é aqui, o pessoal. Eu falei assim, o Jesus, ele, por acaso, ele determinava quem que ele ia evangelizar ou não, era para todo mundo. Ele só falava, vem e segue-me. Não é? Eu falei, quem quer, acompanha. Acompanha. E aí eu falei, se vocês estão querendo, vou trazer o padre aqui, então. E a gente levou, o padre Gregório tem 94 anos. Nossa, foi uma festa, né? E ele é uma gracinha também, ele não julga, ele fez oração e ele conversou. E ele se emocionou muito, muito. Ele falou assim, nossa, eu estava precisando tanto, eu fiquei com medo do senhor... sabe, achar ruim, não sei o quê. Então, assim, a gente vê que as pessoas estão necessitadas, mas ao mesmo tempo elas se sentem envergonhadas de procurar. E eu acho que é isso que a igreja tem que estar fazendo mesmo, esse movimento. E essa beleza que eu estava falando do Padre Deon, né? É ir ao povo. Isso. Não esperar que o povo venha, mas eu ir até ele para falar a linguagem dele. O Padre Deon até mostrava isso para nós. A roupa também, igual você colocou antes. Isso. Se eu igual tô de Klezma, né? A hora que eu chego de Klezma, o pessoal muda o assunto, eu já notei isso. Mas quando eu tô de camiseta e tênis e tudo mais, calça jeans, eu chego, converso, eles continuam o assunto. Claro. Do jeito que tava, do jeito que eles são. Ô padre, e a história de Padre DJ? Como começou tudo isso? Então, começou porque eu era baladeiro antes do momento que eu falei da conversão ali, né? Que a gente tá nesse processo de conversão até hoje. Eu gostava muito de festa, eu fui conhecendo muita gente que era desse meio e fui aprendendo com esse pessoal. Então eu fui tocando junto com eles, porque eles bebiam demais, deixava para mim. E eu fui aprendendo a técnica, foi acontecendo. Só que quando eu tive essa experiência aí de Deus, eu deixei tudo isso, né? Abandonei, eu não queria nem saber disso. No seminário mesmo, eu nem tocava nesse assunto.
Quando eu fui para Santa Luzia, no Maranhão, eu vi as senhorinhas vindo para a missa, com um pouquinho de jovem, estava ali. Mas a Fly Dance, que era uma danceteria que estava do lado da igreja, cheio de carro e moto. E eu falei assim, gente, por que o povo vai para lá e não vem para cá? Não vem para cá, qual que é o problema? Qual que é a diferença aqui dessa festa? Exato. Tudo é celebração. É Claro que tem suas diferenças, é uma forma brincalhona de dizer, né? Aí o que eu fiz? Veio a Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro. E a congregação dos Deonianos motivou a gente reunir os jovens para mandar para fazer uma pré-jornada, para depois ir para a Jornada Mundial. E eu, em Santa Luzia, pensei, o que eu vou fazer? Juntei com o jovem e falei assim, vamos criar um dia, um evento, que vai ser uma tarde, até a noite a gente fecha com a festa comigo tocando como DJ. Como a gente chama atenção? E a gente começou a propagar isso na cidade. E foi propagando para todo mundo. Todo mundo foi ficando curioso. Padre, DJ, DJ. Começou esse negócio. Que é isso? No entanto, o equipamento que a gente conseguiu para fazer a festa à noite depois do nosso evento, depois da formação de missionários, foi tudo dos DJs que tocavam na Fly Dance. Olha! Som, iluminação, sabe? DJ Kaique, uma pessoa fantástica. Falou assim, não, padre, eu quero ver o senhor tocando. Um padre tocando. Uai, todo mundo fala, eu quero ver isso aí. E aí a gente montou tudo no salão paroquial. Nós esperávamos mais ou menos uns 50 jovens. No dia do evento, tinha 300 jovens. Olha. Eu falei assim, aqui o caminho. Então, já foi o passo. Nós fizemos a formação com uma experiência de Deus muito bonita a tarde inteira. E à noite, nós fizemos a festa. Não cabia de tanto jovem no salão paroquial. Nós vendemos um ingresso para ir, para nos auxiliar, de R$2 na época. Teve jovem que pagou 20 comprando de outro para poder entrar na festa. Tinha menino pulando o muro para entrar na festa. Com isso, os padres viram isso, os padres vizinhos começaram a me chamar para tocar nas paróquias, nas festas paroquiais. Das festas paroquiais, outros foi comentando, foi aparecendo na época, eu sou jovenzinho, viu? Claro. Do Facebook. Então, na época do Facebook, que era o auge, né? Que eu também ainda sou herdeiro do Orkut. Do Orkut, é verdade. Que o pessoal nem sabe como mas eu já sou dessa geração também. Então, os padres começaram a divulgar e me chamando dessa forma. A hora que eu vi, eu estava rodando meio Brasil já. Que bacana, gente. Tinha final de semana que eu não parava na paróquia, foi 2, 3 meses aí que todo final de semana eu estava fora tocando em outros estados. E aí passava a semana na paróquia. E assim foi indo. Por isso cresceu essa parte do DJ. E eu fui conhecendo outras pessoas. E a música eletrônica me fez criar um diálogo ecumênico. Porque hoje eu tenho amigos igual Kento, que é daqui de Brasília, que é pastor e é DJ, né? Ricardo Medina, que é de São Paulo, e assim tantos outros que a gente forma num grupo chamado Sacramix, que me trouxe essa graça de conhecer jovens evangélicos e católicos que estão no meio da evangelização com música eletrônica, que produzem música fantástica, não perdem nada da música secular. Com certeza. E isso a gente cresceu todo mundo junto. Eu não estou no Sacramix mais, mas eu ainda tenho contato deles e mantenho conversa com todos eles. Mas isso me fez conversar com outros que são de outras religiões junto comigo e a gente fala assim, vamos dividir o palco junto? Ricardo Medina subiu no palco Imperatriz junto comigo, que é o evento que a gente fazia chamado Catholic Holy Fest, com a imagem de Nossa Senhora desse tamanho. Eu falei para ele, meu irmão, não dá pra gente tirar a imagem de Nossa Senhora de lá. Ele falou assim, Rômulo, porque ele não me chama de padre, né? Rômulo, não tem problema. O evento é de vocês católicos. Eu sou convidado a tocar nesse evento. É do jeito que vocês prepararam. Que bacana, tá vendo? No respeito de um pro outro, né? Claro. Então, por isso cresceu muito. Em Imperatriz, a gente tinha essa Catholic Holy Fest que reunia 2.000 jovens. Olha, que bacana. A primeira vez que a gente fez, os meninos ficaram encantados da paróquia, como a gente fez, sabe? Porque viu a resposta, uma rave católica, começa 3 horas da tarde, vai terminar meia-noite, vamos colocar assim. E aí isso foi propagando, tanto que o pessoal da faculdade vinha na segunda rave nossa, que a gente fez, católico, com 6 DJs tocando, também evangélicos e católicos. Nós tivemos uma coisa que foi muito engraçada, porque os meninos abriram os portões e aí começou a vir gente que não é do meio religioso, porque escutava os putz, que é isso, né? E aí começaram a vir. Hora que o policial, a gente tinha segurança na entrada, então revistou todo mundo, que a gente teve esse cuidado sempre em todas as festas nossas, pegou o menino com um papelote de maconha. E aí o pessoal da coordenação já passou o rádio para mim, padre, o que a gente vai fazer? Falei assim, meu irmão,
joga no balde aí fora e põe ele para Põe pra dentro, dentro. porque é esse que nós queremos. Exato, é E isso aí, que a gente esse quer. O que a gente pegou de droga e perfurante deu um balde de 200 litros. Tá vendo? Então era um público que não ia pra sua Não festa. ia. Que resolveu Não ir. ia. Mas na hora que chegou no final da festa, a gente tinha um diferencial, que era, eu tava tocando, eu era sempre o final, sou dono da festa, né? Eu sou dono da bola, né? Claro. Eu tocava no final da festa para encerrar. Então, eu sempre baixava a música e entrava numa música instrumental. E aí entrava um dos nossos colegas com violão e voz. E aí o padre, colega meu, entrava lá no finalzinho da festa, lá no fundão mesmo, entrava com o Santíssimo e a gente jogava um canhão de luz. E vinha com o Nossa. Santíssimo no meio do povo. Que E não lindo. tinha esse que era... Não emocionado. né? Nossa, e todo mundo fazia uma experiência muito bonita de Deus. A gente encerrava com a bênção do Santíssimo. Que lindo. Então, isso movia muito. Então, mudava muita gente, graças a Deus. E as pessoas vão atrás depois, Vão. né? Ela quer viver essa experiência. Ela depois chega, nossa, deixa eu frequentar uma igreja. Qual igreja eu vou frequentar? E a música é uma linguagem, Ela né? é Então, é uma forma de muito, muito comunicar. forte. Então, a gente utilizava da música eletrônica para comunicar com o pessoal do eletrônico. Né? Ô padre, aqui a gente gosta também, nós estamos conhecendo bastante a história do padre Rômulo, mas tem algumas outras coisas particulares também que a gente gosta de conhecer e aproveitar um pouco da sua história. Robson já mais ou menos já deu um spoiler aqui pra gente. É O o Robson monociclo. Sim. é o monociclo. Isso. O senhor falou pra mim antes de começar o programa como que começou também esse hobby. Quando Sim. que começou? Foi interessante porque eu estava com a viagem marcada e aí na verdade eu tinha partilhado contigo, era para a Bélgica na verdade. E aí na hora que eu estava com tudo pronto e pago, veio a pandemia. Então parou tudo. Sim. Né? Eu tinha recém chegado do Canadá, mas aí estava pensando para a Bélgica. Mas foi muito interessante porque aí eu não tinha mais como ir. E virou todo aquele rolo do começo que Sim. você vai receber, a empresa não tem obrigação de te pagar, aquela coisa toda, né? E eu não queria ficar sem receber, então eu entrei em negociata com o dono da empresa que tinha levado, que eu sabia que também estava ligado à empresa de monociclos. Então eu fiz essa barganha, eu falei assim, não, me dá um monociclo então como pagamento. Olha só. E aí eu vou. E assim eu recebi Mas um nunca monociclo. tinha andado de monociclo? Nunca. Meu, E eu peguei um aham. pequeno, sabe? Um Aham. pequeno que era de, 30 km por hora. Então, Aham. e fui aprender. E eu não tinha o que fazer, porque não podia celebrar missa, podia fazer nada. Eu ia para o Exato. salão paroquial, montava no monociclo e fui fazendo os exercícios até que eu aprendi a andar. Aí logo depois parou tudo, eu já estava andando no pátio da igreja, terminou o lockdown, eu fui para Pegou as a ruas prática. e aí eu fui indo. Só que aquele de 30 km por hora já não dava mais para mim. Tava Ai, pouco. Sim, claro, Nossa ué. Senhora. Aí eu nem vendi, eu fiquei com ele e dei entrada no outro. Aí eu dei entrada no outro já de 50 km por hora. Foi bom. Mas Aham, depois com sim. o passar do tempo, foi assim, já não dá. Aí eu peguei um de 70. Olha só. Foi só aumentando. Só aumentando. Rapaz, é. Então aí eu tenho um hoje que vai aí a 60, 70 km por hora. Então, mas que foi o meu hobby, porque eu juntei com o pessoal daqui de Goiânia também, que tem um grupo muito grande, sempre vê nas praças aí rodando. Não anda muito em grupo, mas individual, algumas atividades que a gente Sim. marca em grupo. E para mim é difícil. Eles fizeram uma programação de ir para Trindade, eu fui, mas eles fizeram outra programação que eu fiquei com muita vontade de ir, não foi possível ir. Aham. Que era ir para Brasília, o grupo todo, Aham. e depois ir para Chapada dos Veadeiros e Olha. rodar lá, né, como off-road. Então, a gente ia fazer. Eles fizeram. Eu não consegui porque padre, né, final de semana. Todo mundo quer ir no final de semana, Exato. final de semana eu tô Final trabalhando. de semana os dias que você mais trabalha, né? Ô, Padre Romulo, uma sugestão de filme, de livro, de viagem que o senhor possa passar para a gente também um pouco de experiência? Ótimo. Eu gosto muito do autor Luskin. Ele escreveu um livro chamado O Poder do Perdão. Por causa do meu lado terapêutico, eu gosto muito da forma com que ele escreveu esse livro, porque ele vai trazer dois dados, mostrando para a gente como o perdão é poderoso na nossa vida. Então ele pegou, uma tese de doutorado dele, e de pesquisa também que ele fez, então ele pegou dois grupos nessa pesquisa. Ele incentivou para o perdão, e junto com esse grupo ele desenvolveu o processo para se alcançar o perdão, isso fora da religião, né? Então Sim. foi dentro da faculdade e ele foi fazendo isso. E ele foi acompanhando as pessoas ao longo dos anos, motivando elas ao perdão.
E o outro grupo, ele incentivou a não perdoar. Por isso ele coloca o poder do perdão no nome do livro. Porque quando chegou ao final da pesquisa deles, que foram vários anos de pesquisa para ver o que isso moldava, ele viu que todas as pessoas que não gerou perdão ficaram doentes. E muito doentes. Doença degenerativa, câncer, etc. Enquanto as pessoas unânimes, né, que ele incentivou para o perdão, ele mostrou que todas estavam saudáveis. Tinha gripe, uma coisa ou outra, mas todas saudáveis. E aí ele fala o poder que o perdão tem na nossa vida. E por isso ele incentiva esse processo fora da religião, mas de perdão. Porque o perdão é ele que vai trazer isso que também Jesus vai mostrar. Ei, o perdoar não é eu perdoar, eu te dar o perdão, não. É eu me libertar da dor que eu carrego. Sim. Porque o mal está dentro de mim, não está dentro de você. Você me fez um mal, essa amargura, mas quem assumiu né? isso, essa dor foi eu. E eu que carrego esse peso, não é o outro. O outro talvez nem saiba que eu estou carregando aquilo. E é o peso que aquilo tem. Então, faz um mal é para mim. E tudo que a gente vai criando como forma negativa no organismo vai ter que estourar de alguma forma. Com certeza. Então, a doença. Então, Com por isso certeza. que eu gosto mais e indico, e vai ser um pouquinho difícil de encontrar, né? Então, eu gosto mais desse autor por causa disso, que foi uma tese mesmo, fora da religião, para a gente explicar o poder que o perdão tem. E o perdão é complicado, né? Porque, assim, as pessoas falam assim, nossa, mas é muito difícil perdoar. Né? Às vezes a pessoa fala assim, eu quero perdoar, mas aí eu ainda não consigo ter essa proeza do perdão, de perdoar, né? E é até difícil a gente tá julgando, porque também a gente não sabe o que a outra pessoa passou. Mas né? ele vai mostrar para nós que esse é um processo. O primeiro passo do processo é eu tomar a decisão. Exato. Eu quero, porque eu quero me livrar disso. Segundo passo, ele vai colocar, visualize você falando tudo que você precisava falar para essa pessoa. Depois, o terceiro passo é você conseguir dizer para ela, eu te perdoo, eu não vou carregar isso para mim. Para chegar no outro passo, que é você estar junto com a pessoa e ver que ela não te incomoda mais sentimentalmente. Então, esse é os passos que ele vai mostrando. Outro também que eu indico, e isso aí vale para todo o trabalho da SEAG, é empresas espiritualizadas, tá? Do Pedro Ivo Moraes. Esse cara, para quem é empreendedor, é fantástico. Tá vendo? Por quê? Ele vai falar assim, você precisa encontrar o teu chamado para fazer a tua empresa prosperar. Porque ele vai falar isso de núcleo. Ele vai trazer a história de uma mulher que construiu uma empresa, né, uma indústria de lingerie. Só que ela queria sair fora do padrão da lingerie, que era preta, bege e vermelha. Sim. Ela quis criar colorida. Só que ela não estava prosperando. Então ele foi junto com ela e ele deu essa assessoria para ela, e ele foi para lá e ficou um mês junto com ela, olhando como que era o funcionamento do trabalho, por que todo mundo trabalhava nessa empresa, por que ela queria fazer a lingerie desse jeito. E ele foi colocar para ela, o que você traz na sua mercadoria? Por que você escolheu ela ser colorida? Ela falou assim, mesmo que a pessoa esteja com a lingerie, esteja às escondidas, mas eu quero que ela se sinta bem e feliz. Então ele falou assim, então você não vende lingerie colorida, você vende felicidade. Sim. O núcleo do mudar as coisas tem um ponto principal. Aí ele vai trazer também a experiência. Por que alguém faz os móveis planejados? Você vende móveis planejados? Não vai dar certo. Não, eu vendo bem-estar e conforto. Porque com os móveis planejados, a casa vai ter muito mais conforto. Claro. A hora que eu chegar em casa, eu vou estar bem. Então, é isso. Ele vai falar assim, você tem que ter um núcleo. Uma raiz principal que vai te fazer vender as coisas e fazer você estar feliz. Onde você coloca o seu coração. Aí é a hora que vai prosperar. Então, por isso que eu gosto mais do Pedro Ivo, que ele traz em empresa espiritualizada. É excelente. Então, fica essa dica para vocês que estão nos assistindo aí. Padre Rômulo, e a gente também, até para entender, ainda mais que o senhor tem essa parte de terapia também, que o senhor explanou tão bem para nós aqui, o que o Padre Rômulo hoje, com toda essa experiência, falaria ainda pro Rômulo, que ainda não tinha essa decisão ainda, né? Quando eu estava conversando com a Silvia lá atrás, o que você falaria para aquele jovem? Simples. Não mude nada. Viva tudo.
Porque, como eu falei no início, o que me fez ser o homem que eu sou hoje, o padre que eu sou hoje, foi ter vivido tudo que eu vivi lá atrás. Não mude nada. Olha que bacana. Porque se eu tivesse mudado uma vírgula daquilo que eu vivi, tinha sido diferente. Com certeza. E eu costumo falar isso até para os jovens lá na paróquia. Até os pecados que eu cometi fez parte da minha formação. Sim. Para eu não cometê-los mais, porque eu já sei que isso é tudo errado e eu me ferrei com isso. Claro, Então, claro. ei, tudo isso vale a pena. Não é olhar para trás com arrependimento das coisas, mas é olhar para frente e falar assim, nossa, valeu a pena tudo que eu passei. Aí eu construo o meu futuro e é isso que eu ia dar como dica. Ei, não muda nada não. Vive a mesma coisa que você viveu, senão ia mudar. História, É né? minha história. É sua E como história. que o Padre Rômulo, e juntamente com a Leal Center, como você se vê em 10 anos? Olha, essa foi uma brincadeira que a gente viu da Leal Center e que tem se concretizado. A Leal Center, nós começamos a Leal Center, como eu falei para vocês, eu chegando na minha irmã, ela não estava contente com o trabalho, vamos estudar, vamos aprofundar e vamos começar a trabalhar. Começamos. Nós começamos a Leal Center com R$1.400. Olha só. R$1.400. Não tinha mais dinheiro no bolso. Foi metade do dinheiro dela, metade do meu dinheiro. Foi isso. Juntou as duas metades, R$1.400. E aí a gente pensou assim, mas onde a gente vai? A gente procurou um local para alugar para começar a Leal Center. Não encontramos nos bairros que a gente queria, que eram simples, porque a gente olhava pequeno. Certo. Um amigo meu, Dr. Diogo, fantástico homem, nossa, eu amo ele de paixão, sabe? E aí ele virou para mim e falou assim, olha, eu estou mudando meu consultório para o Orion. Eu falei assim para ele, doutor, mas Orion! Aí você olhou assim, Orion tá nos top, né? E ele falou assim, nossa, tem uma pessoa lá que é fantástica, conversa, de repente vocês conseguem um consultório lá. Eu falei assim, doutor Diogo, eu tenho R$1.400. Ele falou assim, rapaz, fala com ele. E eu fui e liguei para esse rapaz, a gente marcou um momento para ver os consultórios que tinham disponíveis da maneira que a gente precisava para o atendimento. Foi eu e a Kate. A Kate olhou para mim e falou assim, Rominho, o que a gente vai fazer aqui? Ela me chama de Rominho, né? O que a gente vai fazer lá? Eu falei assim, Kate, vamos sonhar. Vamos, né? E nós fomos. Quando a gente olhou o primeiro consultório, não dava certo para nós. O valor também não. Olhamos o segundo consultório, encheu o nosso coração. Sabe aquele lugar que você entra e fala assim, é aqui. É aqui. É aqui, o coração fala isso. Olhamos o terceiro, não deu certo também. Aí a gente falou assim, é esse. Quanto é? A hora que ele falou, a gente não acreditou. Parecia que tinha sido mesmo sobre medida. Olha só. E a gente pagou o primeiro mês do aluguel e começamos a correr atrás da agenda. A nossa agenda de lá até hoje é cheia direto. Graças eu a atendo, Deus. eu atendo na quarta-feira à noite. Hoje à noite eu vou estar lá. Depois eu atendo na quinta-feira à tarde, na verdade, e também na sexta-feira de manhã. E os outros nos outros horários. Nós já passamos por 3 consultórios, locando. Porque foi só crescendo, não foi cabendo. Então a gente foi mudando, até no que está hoje. Então a pergunta sua vem um pouquinho disso. Hoje, Kate e eu, junto com toda a equipe Leal Center, a gente sonha com um grande centro clínico nesse cuidado que une espiritualidade e a técnica terapêutica. Então a gente sonha, por isso o nome dela já é Leal Center, é um centro clínico de cuidado da saúde mental. Parabéns. E vai dar certo. E eu ia até te perguntar, porque tem época que a gente anda com tantas pessoas, você faz terapia de casal? Também. A gente sempre faz a proposta, primeiro, eu tenho que entender uma coisa, Gabriel, cada um tem o seu mistério. Claro. Tem coisa na sua história, na vivência matrimonial, que você, por mais que você seja um livre aberto com o seu marido, você não consegue partilhar aquilo que é a tua dor dos seus traumas, das coisas que você viveu. Claro. Então a gente tem que respeitar, que a gente chama isso de segredo sagrado, mistério de cada um, né? Que é sagrado, a gente não vai poder atuar aí. Mas, por isso que a gente faz 3 ou 2 sessões com um casal separado, para eles entenderem o próprio mistério. Isso, para depois a gente fazer 3 ou 4 sessões com um casal. Ótimo. Por quê? Ele tem que entender que ele não pode transferir as suas coisas para cima do seu parceiro.
Exato. Porque o que mais faz o casamento não dar certo é quando eu começo a transferir as minhas coisas para o meu parceiro. Sim. Tenho carência de pai, carência afetiva de pai. Aí eu quero que o marido supra essa carência em mim. E ele não tem, certo, ele tem que ser marido, ele não tem que ser pai. Sim. E por isso não vai dar certo. Aí as cobranças vão aumentar, ele não vai suportar as cobranças. E é a hora que o casamento não vai dar certo. Então, por isso a pessoa tem que entender primeiro o seu mistério. Para depois a gente dar o passo junto com o outro. Com certeza. Por isso que a gente está vendo tantos divórcios, né? Estão tendo casamentos e tudo, mas divórcios, assim, a pessoa casa, daqui a um ano ela já separou. Sim. Algo muito rápido, que a gente fala assim, meu Deus, mas como, né? E essa falta de autoconhecimento mesmo, de lidar. Exato. E às vezes não é nem algo assim muito grave para uma separação. São realmente problemas mesmo, crenças, traumas, que aí os dois não dão certo. Não dá certo. E a nossa busca de felicidade está a ausência de problema. E isso é doce ilusão. Não tem como. Felicidade está com os problemas. Porque o que te leva a ter a sensação de conquista? É quando você enfrenta um problema e você sai vitorioso. Exato. Aí te faz sentir assim, nossa, eu consegui. Né? Eu brinquei que na Leal Center agora com o Reescrevendo História, que vai acontecer agora em abril, a gente vai levar as pessoas para o pé da montanha. Só que quem vai subir a montanha é a própria pessoa. Só que ela vai subir sozinha essa montanha e ela também vai sentir a sensação de estar lá em cima e falar assim, nossa, eu consegui. Olha só esse visual que eu estou vendo, porque eu consegui. Porque o mérito tem que ser dela e ela tem que reconhecer isso. Claro, mas apresentar a montanha e ela olhar para a montanha, ela tem que olhar. Se ela nega a montanha, ela não consegue subir. Exato. Padre Rômulo, uma frase que o senhor gosta de falar, que o senhor acha que é interessante aqui no dia a dia, para a gente servir de inspiração. Eu vou trazer uma frase que não é minha, é dos Guardiões do Amor Maior. Não falta amor, falta amar. Os Guardiões do Amor Maior falam isso. Amor está em toda parte. Mas será que a gente está querendo assumir esse amor para poder amar o outro? Exato. E o amor, como diz São Paulo, vai falar uma coisa que vai mexer num todo. O amor é paciente, tudo crê, tudo suporta, tudo espera, porque no final tudo alcança. Se ele tudo crê, é porque eu vou ter que fazer um esforço para acreditar na pessoa. Se ele tudo suporta, é porque eu vou ter que suportar as coisas para ganhar a pessoa. E eu acho bonito que, num resumo disso, São Paulo fala assim, eu me fiz grego com os gregos para evangelizar os gregos. Então, é entrar no mundo do outro. Eu não preciso que a pessoa entre no meu mundo de imediato, mas eu preciso entrar no mundo, no universo do outro. Para ganhar o outro. Porque eu vou ter que fazer crescer o conhecimento a partir daquilo que ele já tem. Não é a partir do que eu tenho. Padre Rômulo Leal, padre, terapeuta, DJ, monociclista, tudo isso que nos deu a oportunidade de conhecer um pouco o seu trabalho, sobre tudo isso que ele vem desenvolvendo, inclusive através da Leal Center e trazendo aqui a partir de abril, Reescrevendo História, um grande evento que será realizado aqui em Goiânia. Gostaria de agradecer imensamente a sua participação, a sua experiência aqui conosco na SIAG, desde o evento do Outubro Rosa e aqui no nosso Podstar. Dizer que a SIAG e o nosso Podstar estão sempre de portas abertas. Muito obrigado. Para mim foi uma alegria, né? Até as horas passam rápido demais, né? Porque o bate-papo foi tão bom. Era para ser 1 hora, agora fica 1h30. Mas assim, é muito gostoso ouvir, né? Falar de Deus, falar da espiritualidade, né? Independente da religião, porque apesar de ser um podcast, né, voltado mais para empreendedorismo, mas tudo envolve, gente, Deus. Não tem como, né? Você abrir uma empresa, você ser empresário, você ser funcionário, você tem que estar com a espiritualidade até para saber lidar com os problemas, os desafios, com as pessoas ali, com você mesmo, porque você vai ter os seus problemas ali. Então, é como eu falo, Deus é a base de tudo. A gente tem que estar alinhada ali com Ele. Para a gente saber acertar um pouquinho aqui, né? Porque a gente tem, sim, né? Os nossos defeitos, os nossos pecados. Às vezes a gente é cabecinha dura, né? Apanha para depois aprender, fazer certo.
Mas Isso é mesmo. isso, é a mudança, é a gente estar sempre querendo essa transformação, querendo essa conversão. E é igual você falou, a gente nunca para. Nunca. E nem A gente pode. Nem pode, né? Então, muito obrigada, Padre Eu que Rômulo, pela agradeço. sua presença, pelos seus ensinamentos aqui. Foi muito rápido, mas foi, assim, de uma grande valia, com certeza, para todos aí que estão nos assistindo. E que a gente está aqui de portas abertas. Amém. Contem comigo. Né? O que eu puder ajudar, estou à disposição. Amém. Que o Senhor continue te abençoando Amém. para evangelizar mais e mais e mais pessoas. E aqui foi um exemplo de empreendedorismo, né? Com Seja certeza. enquanto padre, seja enquanto terapeuta Terapeuta, também. DJ, E tudo. deu dica de um livro, ó, Empresas Espiritualizadas, que toda empresa ela tem que ser isso, porque senão não vai para frente. E é que o nosso presidente Max sempre fala assim, dá para empreender em todos os lugares. Sim. E é isso que a gente É vai isso mesmo. trazer Exato. coisas novas crescendo. Exato. E a gente pode perceber isso através do Padre Rômulo Leal. Gabi, mais uma vez, muito obrigado pra gente fazer junto o Thiago. programa. Obrigada a todos aí que estão nos assistindo, vão nos assistir. Muito obrigada. E a gente pede para você compartilhar esse link para que mais pessoas tenham a oportunidade Com certeza. de conhecer o Padre Rômulo Leal, todo o trabalho que desenvolve, e principalmente em abril de 2026, o Reescrevendo História. Vale muito a pena a todos vocês. Agradecer também os nossos patrocinadores, as empresas que estão conosco, o Grupo Eribaldo Egídio, Costa Brava, Grupo Formato, Grupo GMX, Antares Polo Aeronáutico, Zupani, Comase Máquinas e Equipamentos, Flexibase, Poligráfica, Grupo César, Moto Aires, Doutor Urgência Saúde Não Pode Esperar, Saitec, Vibracom e Sempre Crédito Imobiliário. E a sua empresa também pode vir fazer parte do nosso Podstar, que teve como a estrela desta manhã Padre Rômulo Leal, que é terapeuta, é DJ, ele faz parte também lá da Leal Center, que fica lá no Órion. Vale a pena você ter essa oportunidade de ter uma terapia também que vai Com certeza. resignificar a sua vida e a da sua família através dos conhecimentos do Padre Rômulo Leal. Vai chegando no final, mais um Podstar. Conto com vocês na próxima semana. Um abraço a todos. Fique com Deus. Tchau, tchau.